Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite aqui pela TV Max, discutindo, debatendo, conversando, falando de futebol do Rio, do Brasil, do mundo, com foco maior, logicamente, para os clubes do Rio de Janeiro que estão em várias competições, ao mesmo tempo, com exceção do nosso Vascão, que só está no Brasileirão. Sempre no oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, saco de lixo da dona de casa. E dele, do carrinho vermelho, em Sete Bom. Em Sete Bom é bom mesmo, 3842-4242. Um novo conceito em detetização. Meu querido Mateuzinho, de imediato, nesse papo de terça-feira, a última terça-feira do mês de maio. Vamos então ao boa noite dos meus mosqueteiros. Bota na tela. Daqui a pouco está chegando o Valdir Luiz, mas vou começar com ele, porque ele é o líder do campeonato. Não vejo ninguém na frente. Ele olha o retrovisor, todo mundo lá atrás. O boa noite de Octávio Bocão. Muito boa noite, Mazela. Boa noite, meus grandes amigos. Carlos Borges também, flamenguista, um tricolor. Mas realmente você falou, não vejo ninguém na minha frente. Mas é legal, eu vou começar a falar sobre o Vasco da Gama. Muito me preocupa. O Jorge Salgado, liderando o Conselho de Administração do Vasco da Gama, pediu uma reunião emergencial, porque há problemas do Vasco com pagamentos. E isso é uma coisa muito ruim, já que o resultado fora do campo não está ajudando, dentro do campo também não vai bem. Muito preocupado com o Vasco da Gama, que eu tenho um carinho muito grande. Tá certo. Boa noite do líder do campeonato, Otávio Bocão, que mais uma vez vai ter que explicar. Queria ao lado de Valdir Luiz, que daqui a pouco, se ele se acertar com a internet vai chegar, os dois queriam fazer uma vaquinha para pagar a passagem de Luiz Castro para voltar para Portugal. Falaram muito agora, o Luiz Castro é o maior do mundo. E é um cara simpático, um cara educado, e está aí mostrando também que é um excelente treinador. Meu querido e doce Carlos Borges, cruzaremos os bigodes na próxima quinta-feira, Fla-Flu, oitavas de final da Copa do Brasil. O seu boa noite, irmão. É isso aí, boa noite para você, Marcela, boa noite ao nosso Bocão. Eu estou muito mal em 2023, né, meus amigos do Max Esporte? Comecei a torcer para o Flamengo perdeu 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantas ela perdeu decisões. Comecei a torcer pelo Fluminense, o Fluminense caiu 3 derrotas seguidas, meu Deus do céu. E eu vou torcer agora, sabe para quem? Para o Botafogo, porque exatamente 28 anos depois, o Botafogo será campeão brasileiro. Eu vou torcer para o Fogão. Eu sou Botafogo desde criancinha agora, hein? Ô Bocão, se prepare que agora o Botafogo vai descer a ladeira. Putz, agora como o Carlos Borges, meu Deus do céu, isso é um sem vergonha, isso é um safado. Ah, meu Deus do céu. Vamos abrir o programa, na segunda grande atração, depois dos boa noites do Bocão e do Bosch, esperando o Valdir Luiz chegar. Com ele, a primeira atração, né? Direitinho. Você já mexe no botãozinho, mexe aqui, mexe ali, joga. Esse esporte distribui milhões e atrai milhões de espectadores. É games com o meu querido irmão Paulo Bizarro. Fala, Paulinho. Respeitável público, a Games chegou na área, trazendo embates fortíssimos na Liga Brasileira de Free Fire Série A. Após a 21ª rodada, a Vivo Kids continua na liderança, seguida de pertinho por Magic Squad e pela Fluxo. As 3 primeiras já começam a abrir uma frente boa para a 4ª colocada Lounge e 5ª MIBR. Quem fecha as 12 classificadas é a W7M. Acompanhe aí na nossa tabela e fique ligado semana a semana aqui com a gente. Seguindo na vibe dos esportes de tiro, FPS, vem aí de 11 a 25 de junho o Valorant Masters Tóquio 2023. Segue aí na sua tela os 12 classificados do torneio. Olha lá, encabeçando a lista, os brazucas da Loud. Nossos esmeraldinos têm tudo para trazer esse título para nossa casa. E você fica ligado aqui no E-Games acompanhando tudinho, não perde nada. Fique ligado.
Dica de game de hoje traz Street Fighter 6, aguardadíssimo game de luta que sai dia 2 de junho para PS4, PS5, PC, Xbox One e séries, e traz um modo de personalização de lutadores altamente criativo. Você vai poder trabalhar à vontade, encarar um modo história onde você vai poder desafiar na rua de repente o Ryu. Do nada você pode chamar o Ryu pro pau. Promessa de grandes desafios e muita diversão que você assiste agora na sua tela. Let me have some fun. Ready? Then show me. This will be a good fight. Street Fighter é com certeza uma das mais icônicas séries de jogos de luta que já existiram desde a era do arcade. E você vai acompanhar aqui conosco, semana a semana, um pouquinho da história dessa série. Fiquem ligados aqui com a gente. Até a próxima semana. Tchau! Valeu, Paulinho. Tchau. Tchau. O marido da Dona Ilana, nosso rubro-negro Paulo Bizarro, sempre ativo nas redes sociais. Valeu, Paulo. Outro que está ativo, o campeonato, disputando e está divulgando, o maior divulgador desse esporte, que está crescendo também bastante, não só no Rio, mas no Brasil, é o fisiculturismo. É ele, Raul Marques. Fala, Raulzito! E aí, senhoras e senhores, o fisiculturismo chegou aqui no Max Sport. E vamos ao que eu prometi semana passada, e eu vou mostrar um pouco dos últimos dias da minha preparação antes campeonato e, claro, o campeonato. Vamos lá! Estive sexta-feira na Harmonize Rio, que são os melhores massoterapeutas do Rio de Janeiro, fazendo uma sessão de liberação miofascial com a manta térmica para ajudar a tirar as últimas retenções do corpo. Então, galera, chegando aqui na academia, hoje é sábado, são 8 horas da manhã, vou fazer meu último treino antes da competição. Hoje é um treino que a gente chama de full body, treinar um pouquinho de cada agrupamento muscular, é um treino leve, focado mais em técnica. Depois do treino fazer mais uma refeição e pegar a estrada. Vamos comigo! Chegamos aqui em Teresópolis, já estou fazendo minha refeição aqui, a quarta do dia. Vou comer e vou para a pesagem. E essa é a hora mais esperada dos atletas. É o momento que a mágica acontece, onde a gente joga uma gordura no corpo. No meu caso aí são 2 hambúrguer com fritas, para dar uma enchida no corpo para o próximo dia. E depois dessa refeição linda que eu fiz no sábado à noite, domingo acordei bem demais, como diz a gíria aí do fisiculturismo, acordei shapeado e começamos já a preparação, que é tinta, né? Meu treinador particularmente não gosta que eu me pinte no evento com a tinta do evento. Ele prefere que eu dê 1, 2 mãos em casa e depois lá na hora e dê o acabamento final do jeito que ele acha melhor. Na segunda mão de tinta. No evento vamos mandar a terceira para escurecer um pouquinho mais. E bora! Vamos que vamos! E agora sim, depois da última mão de tinta, último acabamento, no backstage fazendo aqueles últimos detalhes, os últimos ajustes nas poses. É o momento de curtir, é o momento de refletir. O trabalho foi bem feito, muito bem feito por sinal. E vamos ver o que vai acontecer no palco. E aí, o que vocês acham? Qual vai ser o resultado desse trabalho que nós fizemos? Vamos ver. E é isso aí, meus bodybuilders. Vocês devem ter reparado minha mão suja. Isso não é sujeira, isso é tinta da competição ainda. Essa tinta é difícil demais de sair. Parece um frango de padaria amarelado, mas faz parte do show. E agora, em primeira mão, eu queria comunicar aqui no Max Sport que essa apresentação que vocês viram foi a minha última pela Federação IFBB Rio. Eu tô me desligando dessa federação. Amanhã no meu Instagram, quarta-feira, eu vou estar postando um motivo no feed. E é isso. Tudo na vida tem um ciclo e o meu ciclo na IFBB terminou.
Eu tenho 1 ano de fisiculturismo, que é pouco tempo perto dos demais atletas, que tem muito mais tempo, muito mais estrada do que eu. Mesmo assim, nesse 1 ano, nós conquistamos 3 medalhas. E essa apresentação que vocês viram me rendeu esse troféu aqui. Feliz demais por isso. E é isso, meus bodybuilders. Semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Sport. Então, espero vocês. Forte abraço. Valeu, Raulzito. Bota a galera na tela, já que o Raul está se desligando de uma federação, com certeza irá para outra, e é o meu desejo de Bocão, falo por eles, pelo Bosch, pelo Valdir, que você realmente deu o passo certo, tenho certeza que você está dando o passo certo, e eu acho que eu pedi para botar todos na tela, para a gente parabenizar o Raul pela bela exibição que ele fez em Teresópolis. Pô, você vê, o cara tá seco, fantástico. Forte pra caramba, cara. Forte pra dedéu, hein? Só músculo, sem nada, pô, o cara arrebentou. Então, Bocão, Parabéns, Borges e eu, meu querido Raulzito, parabéns pelo desempenho. Tenho certeza que você está tomando a decisão certa. Você que hoje no Rio de Janeiro é o maior divulgador desse esporte. Ninguém abriu espaço, ninguém. E nós estamos abrindo espaço aqui no Max Sport. Você, com muito brilhantismo, com muita competência, está divulgando o esporte de maneira geral e o seu trabalho também. É isso aí, Raul. De coração, recebo um beijo meu, do Bocão e do Borges, porque você merece e merece bem. Parabéns. Depois você entre mais em detalhes, caso você queira, a respeito desse seu desligamento dessa federação. Tá bom? Federação com federação. Agora, realmente, eu não sei, caiu. Não sei exatamente. Mas, de qualquer maneira, Raul, tamo junto sempre. Junto, bem assim, né? Tamo juntos, não. Tamo junto, bem, hashtag tamo junto. É isso aí. Vamos, então, para limpar a área, já que a mão do Raul tá suja que nem frango de padaria, todo melado, todo borrecado. Quem tem que chamar? Quem? O Bye Bye Lixo, para passar, limpar e jogar tudo fora, né, Bye Bye Lixo? Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, estamos de volta com o Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, o programa chegando no seu 4º ano, graças a vocês nos prestigiando, dando aquela força, e nós ficamos muito felizes em tê-los esse tempo inteiro com a gente. Lembrando, se você quiser ver do primeiro até o de hoje, dia 30, é fácil, vai no YouTube, como diria o nosso Paulo César Oliveira, bota lá, Max Sport, TV Max. Você tem todos os programas desde o início, quando a gente começou na CM. Com a pandemia, a gente faz agora cada um na sua residência, com um sistema profissional. E é isso aí, tentando levar para você, nas noites de terça-feira, a resenha raiz. Aqui ninguém é dono da verdade, mas a gente tem liberdade, fala o que pensa. Espero que você continue gostando e nos prestigiando. Bota de volta a galera na tela. O Valdir com a internet é a coisa mais difícil que tem. Estou falando do Valdir até agora. O Valdir, não sei quem é mais enrolado, o Valdir ou o Mário Silva. E o Bocão, com muita sabedoria, disse. A gente começa a bater papo, discutir pauta momentos antes do programa para fazer o alinhamento final. Ele falou: só vou entrar depois, que esses caras. Aí nós chamamos a gente velho, esses velhos, como se ele fosse novinho. Mas o dele foi acidente. É isso aí. Por favor, conta essa cara, mas foi acidente. Olha aqui, ó. Vamos começar rapidamente. Seleção brasileira, 2 amistosos com o treinador Ramon. Não muda muito. Quem quer falar alguma coisa de seleção brasileira? Alguma novidade, uma convocação? Bocão. Eu acho até que, graças a Deus, o Ramon não convocou talvez o PR, que seria também pertinente sua convocação, pelo momento que vive. É óbvio que se a gente for analisar ou contextualizar, esses goleiros que lá convocados estão, eles estão à frente do PR. Mas não sei se, por acaso, na convocação do Ayrton Lucas, que foi muito boa a convocação, é um jogador que vem se destacando no Flamengo, não teria possibilidade também do Tiquinho e do próprio PR, para dar uma chance para esses jogadores que o André foi, o Nino foi. Eu acho que o Adrielson hoje joga mais que qualquer zagueiro do Brasil, até mesmo o paraguaio lá do
do Palmeiras é muito consistente. A zaga do Botafogo, ela se encaixou de uma certa forma com a experiência do Cuesta e com o vigor do Adrielson. Eu acho que o Adrielson ele cresceu e eu acho que ele teria uma chance. Mas é óbvio que muitos amistosos terão pela frente. Eu acho que o Brasil ainda não está acelerado para um técnico, justamente porque esse técnico, quando vier, ele vai ser uma bucha, pelo menos ao meu entendimento. Mas o Borges, o Ramon sabe disso, que ele está tapando um buraco, ele sabe, isso não é novidade. Acho até esses amistosos, não sei até que ponto são interessantes fazer, porque vai chegar um outro técnico definitivo, pode ter outra ideia, outros jogadores. Inclusive, eu acho que poderíamos testar vários jogadores. Aí você vê na convocação o Lucas Paquetá. Eu não tenho nada contra ele, mas, na minha modestíssima opinião, não é jogador de seleção brasileira e não dá para entender toda hora convocado. Eu realmente não entendo. Você tem que entender a coisa da seguinte forma, como você falou, em relação à questão de convocar os jogadores para fazer teste. Porque se você não... Porque o presidente da CBF já declarou, outro dia, porque a Copa do Mundo está muito longe. Então, se você vai convocar o técnico da seleção só próximo da Copa do Mundo, então você começa a fazer teste. Até para nas eliminatórias da Copa do Mundo, que é fácil aqui na Sul-Americana, aqui na fase sul-americana. Então, eu acho que você tem toda a razão. A questão de que poderia-se fazer vários testes. Para que chamar o Lucas Paquetá? Para que chamar alguns jogadores que já tiveram a chance na Copa do Mundo, lá, a última Copa do Mundo? Entendeu? Lá no Catar. Então, eu acho que concordo com você também. É que tem um detalhe importante para também, Marcela. O seguinte, os jogadores que lá fora jogam, eles estão em fase de finais de campeonato. Acabou, querem férias. E o daqui tem um calendário abarrotado, que acaba prejudicando os times que estão disputando competições importantes. Eu não quero nem que o Dudu seja convocado do Palmeiras. Eu não sou nem Palmeiras, mas o Rony, o André, o Nino do Fluminense vai prejudicar os clubes que estão disputando competições paralelas. E acaba sendo injusto com um time que está disputando o campeonato. Lá fora, quer convocar os caras? Ou eles só querem vir no filé mignon? Estão de férias? Não, vem aqui, vem jogar aqui, ó. Não pode tirar um Nino do Fluminense, o André, disputando uma competição importantíssima e vai desfalcar o Fluminense. E detalhe, Borges, amistosos contra seleções africanas que não estão na primeira página do cenário, não representa nada. Um treinador, olha como a CBF está bagunçada. Tira o cara de Buenos Aires, ok, são 3 horas de voo, tá bom. Vem aqui, convoca e volta para lá no meio de um mundial. São coisas, sabe, inacreditáveis. Hoje, na época da internet, como a gente aqui, como você falou, a gente começou o programa na CM, o Max Esporte há 4 anos atrás, agora tudo pela internet você faz. Então, por que o cara pode convocar? Tem que vir na Confederação Brasileira de Futebol. Ele podia convocar lá, faz arma todo o circo lá. Absurdo. Amadorismo absurdo. É um desrespeito, desprestigia os garotos, o cara vem cá. Sabe, é uma zona, né? É uma zona. Mas, enfim, estamos chegando ao final do primeiro bloco. Vamos ter mais assuntos para falar. Eu só queria fazer 2 registros rapidinho. Se alguém quiser dar uma opinião, é curtinho, bem curtinho. O Walter Gordo falou, vai de novo. Está na 2ª divisão do futebol gaúcho. Walter, 300 quilos. Se juntar ele, o Bocão. Aí o Walter mas será que ele é garoto propaganda aí do Raulzito? Porque ele come aquilo fácil, aqueles hambúrguer, batata, come fácil. E a outra coisa, minha solidariedade aos surfistas brasileiros, da WSL, que organiza o campeonato World, o campeonato mundial, séries de surf no mundo, e mais uma vez, todo o esporte que o julgamento é subjetivo, tem sempre países descaradamente, eu não entendo muito de surf não, mas se os caras escreveram, se o Medina escreveu, se o Ítalo escreveu, se outros escreveram, eu não tenho a menor dúvida, eu assino embaixo sem entender droga nenhuma. Sempre australiano e americano sendo beneficiados. Aí a WSL bota, não, que não é nada disso. Não é nada disso o cacete. Os caras têm que tomar vergonha na cara, o Brasil domina e domina mesmo. Isso irrita essa galera que se acha dona do mundo, se acha dona do surf. Parabéns e minha solidariedade aos brasileiros. Já a gente volta com a segunda parte do nosso Max Esporte em nome, já sabe, de RedeTV, Vai Lixo e de Insetbom,
o carrinho vermelho, porque o Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Inset Boom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Inset Boom é bom. Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, hoje 30, a última terça do mês de maio, ano 23, analisando, discutindo, debatendo o Max Sport chegando no seu 4º ano aqui pela TV Max. Se você perdeu algum, vai no YouTube, Max Sport TV Max, e tem desde o primeiro. Não perca nada, esse programa melhorou, piorou, se quem está falando bobagem, se sou eu, se é o Bocão, se é o Mário, se é o Valdir, se é o Borges, se pode ser o Jorge Ramos, enfim, tá uma galera grande ali, Cláudio Afonso, é só chegar e meter, mas é isso aí. Oferecimento, já sabe, Rede TV, comprar pra quê? Aluga, é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa, e de Inset Boom, carrinho vermelho, desratização, desculpinização e desinsetização, 3842-4242, um novo conceito em detetização. É isso aí. Antes de acionarmos lá na Europa, né, meu querido amigo Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas, deixa eu fazer o Minha Culpa. Eu abri o programa falando, ele não sabe mexer em internet, ele e o Mário Silva tem que aprender. E quem fez a caquinha, a lambança, fui eu. Bota na tela, por favor. Bota na tela. Bota. Mateuzinho. Ah, ele aí. Valdir, a culpa é minha. Estou falando de público para todo o Brasil. A lambança que Marcelão fez. O seu boa noite. Esculhambei você, mas eu tenho que me esculhambar. Boa noite, Mazela. Um abraço para você, para o Borges, para o Bocão, para quem nos acompanha no Max Sport. Meu amigo, fazer caquinha não é novidade, mas eu gosto muito de você, tá tudo certo. Você é recuperável. Eu estou esperando, o cara manda um áudio, mas não manda o negócio, mas tá tudo certo. Tamo junto, é um prazer estar com vocês aqui. Eu queria dizer o seguinte... Recuperável eu ouvi, depois de recuperável não. Tá vendo? Olha, tá vendo? Você não é de hoje que faz aqui. O cara tá congelando. É de hoje. O cara fez tanta lambança na minha vida, mas tá tudo certo, é meu amigo, gosto dele. Mas eu até entendo ele ter feito essa... Porque o Roger Guedes tirou o sono dele de ontem. Mas tá tudo certo, é meu amigo, tamo junto. Um abraço para vocês. Só queria dar meu boa noite e falar o seguinte. Fala, Valdir. Cavalo Paraguai. Vai o cacete! Aqueles babaca lá de São Paulo que falavam que o Botafogo do São Paulo, o São Paulo do Botafogo tem que engolir. 5 pontos atrás do líder. 5 pontos atrás do líder. E eu vou pegar a senha para pedir desculpa ao Luiz Castro. E vou levar o Bocão comigo também. Um abraço, bom dia, boa noite. É isso. Ele está se repetindo. Ele repete desde que o jogo do São Paulo. Eu quero ver em novembro. Ele se redimiu. Ele se redimiu, Borges. Ele falou que vai pegar redimiu nada. Redimiu nada. Eu falei hoje para comprar passagem para o Luiz Castro. Agora Luiz Castro a qualquer momento, quando o Luiz Castro começar a perder, ele liga pro auxiliar dele. Olha aqui, tira esse cara aí, manda ele fazer isso, aquilo outro. É isso aí, meu. Mas olha, eu até entendo, meu prezado e querido Carlos Borges, eu até entendo seu desespero, que aquele andarilho que aqui não é andarilho, o cara passa o tempo todo correndo na beira do campo, andarilho argentino que está lá no Flamengo, não conseguiu dar padrão. Então você tá, meu amigo, dor de cotovelo é um negócio que é terrível, cara. São Paulo, eu vivo o momento Eu vivo o momento de futebol. 2009, o Flamengo foi lá e ganhou. Você não pode falar nada. Quem vai falar são os líderes. Fala, Bocão. Deixa eu só falar uma coisinha em relação ao Luiz Castro. Evidentemente, ele teve uma evolução absurda no Botafogo, mas pedir desculpas, eu sou Botafogo há 55 anos, ele está Botafogo há 2 anos.
Ele está Botafogo há 2 anos. Daqui a pouco ele vai embora, ele não é mais Botafogo. Não tem então, nada eu vou ser você esculhambou, ele não faz mais você esculhambou, Portuga. Com 1.700.000 por mês de fazer o time vencer. O trabalho dele é esse. Mas o Bocão. Não, mas a gente tem que ser justo. Botafogo está jogando um futebol. Um minuto só, Valdir. Vocês têm que explicar qual tipo de evolução que teve. Que não adianta dizer que foi Não, eu vou falar. Qual foi eu o tipo tenho de hoje evolução? o prazer de ver o Botafogo. Dá gosto de ver o Botafogo jogar. Sim, o Botafogo, mas qual foi a claro que evolução do time? o jogo foi domingo. Eu vou dizer o que evoluiu. Evoluiu a qualidade, evoluiu a compactação. Qualidade? O time cresceu. Não é o mesmo time que qualidade. Perdeu. Deixa ele falar, Não é o mesmo time que perdeu pro Flamengo e foi ganhar a Taça Rio? Não é o mesmo time. Mas contra o Flamengo. Deixa o cara falar, Bola. Agora é outra história. O time do Botafogo, você viu um time, você olhava lá de cima, era um time desorganizado. Hoje é um time compactado, é um time que está jogando com criação de jogada, até bola parada tem. Então o Botafogo evoluiu. Houve uma evolução. É só você olhar futebol. Houve uma evolução. Do jogo de domingo, eu não gosto muito de falar do que passou, eu quero projetar o jogo de amanhã. Mas domingo, jogo tranquilo. O Botafogo, se tivesse bem fisicamente, teve um desgaste. Era jogo para dar goleada. O América deu um chute no gol. Mas o Botafogo controla bem o jogo, administra bem. Então hoje, eu vi, futebol para mim é momento. Só não é momento para técnico de seleção. Futebol para mim é momento. E o momento, hoje, nós estamos hoje é dia 30 de maio. Se vai ser campeão, não vou cravar. Torço muito, mas vou dizer uma coisa. Dos 3 títulos que vai disputar, o Botafogo pode brincar. A evolução ela é muito em cima também. Qual é a evolução do Luiz Castro? O que ele fez? A evolução ela é muito pertinente. A parte física, o Botafogo fisicamente evoluiu demais. E quando você tem uma parte física apurada, você se sobressai tecnicamente para a execução do que o próprio treinador tem de implementação de metodologia de trabalho. É claro que os jogadores compraram a ideia. Eu acho que o treinador, quando é bom, ele tem que ter o time na mão. Eu acho que o Luiz Castro hoje ele tem o time na mão. Os jogadores fazem o que eles querem. Mesmo que não seja aquele timaço tecnicamente com protagonistas, é um time coletivamente muito maturado. Todo mundo sabe o que quer e principalmente não cansa. O Botafogo oscilou um pouquinho contra o Atlético Paranaense, mas o Botafogo não cansa hoje. E as peças de reposição para suprir a ausência de um jogador, eles mantêm o mesmo desempenho. Foram poucos jogos que o Botafogo não conseguiu desempenhar os jogadores que vão entrar no jogo, a ausência de um outro jogador. Então, normalmente, o nível de elenco do Botafogo ele é muito equilibrado. Isso facilita muito a vida do treinador. Porque quando um não está bem e o outro não está bem, o outro vai e supre a ausência do outro. Então, está de parabéns. Óbvio, a evolução é essa. Correto. É isso aí que eu queria saber. Só para a gente concluir, eu queria parabenizar o Bocão, perfeita colocação, e parabenizar o preparador físico do Botafogo, que é um jovem carioca, filho do Robertinho, que foi ponta direita do Fluminense, campeão carioca em 80, campeão pelo Flamengo brasileiro em 82, depois jogou no Botafogo. O Betinho, que eu conheço de menino, é o preparador físico do Botafogo. É o único da comissão técnica que não é português. Mas ele era preparador físico do Botafogo no início do ano? Não, era. Ele foi indicado pelo Jorge Jesus. No Flamengo 2019 com o Jorge Jesus, ele é indicação do Jorge Jesus, hein? Perfeito. Ele estava no Flamengo. Com ele é o melhor preparador físico do Brasil hoje. É verdade. Eu soube como ele chegou no Botafogo, me contaram domingo. O Jorge Jesus, eu falei até com o pai dele, o Robertinho, semana passada. Ele era auxiliar do preparador físico português do Jorge Jesus. E aí, o que acontece? Quando o Luiz Castro veio, ele não conseguiu trazer o preparador físico. Ele é muito amigo do Jorge Jesus. Ligou para o Jorge Jesus e falou, tem um menino lá no Flamengo que é auxiliar, é muito bom. E trouxe. E ele está fazendo um belo trabalho. Jovem, tem 40 anos o Betinho. Conheço ele de menino. Pai do filho do Robertinho. E parabéns a ele. O Botafogo voa no momento em campo. É verdade, é isso aí. Parabéns ao Botafogo, ao Fogão. E para encerrar esse assunto, vamos falar do Botafogo na Sul-Americana agora. Mas antes de encerrarmos isso, todo mundo, o Botafogo é que nem um elefante. Subiu na árvore, mas que vai cair. Ninguém sabe, vai cair. Tá aí para os engraçadinhos que estavam sacaneando o Botafogo. Tá aí o Botafogo, líder absoluto e jogando bem. Não é à toa, não.
Calma, são 8 rodadas só. Tá muito bagunça. Vamos dar um veneninho para essa galera matar essas pragas. E quem entende de praga é em Sete Bom. Fala em Sete Bom. Carrinho vermelho, chega mais. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do Carrinho Vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom. É bom mesmo. Deixa eu fazer logo um contato, já eu quero saber, o Botafogo joga amanhã pela Sul-Americana, tem Fla-Flu na Sul-Americana, nada, na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Botar o Paulinho, porque a semana passada a Bundesliga, o Bayern não vai ser campeão pela 11ª vez. Aí eu liguei, Paulinho, e aí? Ele falou, pô, Mazela, que lambança. Fala aí, Paulo, boa noite. As minhas saudações a você, Ricardo Mazela, ao Valdir Luiz, ao Otávio, ao Carlos Borges e a você que através da TV Max acompanha mais um Max Esporte. A gente fala direto de Bruxelas, a capital da Europa. E que grande surpresa vai então dar início ao nosso comentário de hoje, justamente com o que tínhamos falado na última semana, do favoritismo absoluto do Borussia Dortmund, que foi absolutamente contrariado no fim de semana por incompetência própria, mas por absoluta determinação, merecidamente campeão da Alemanha. O Borussia tinha tudo nas mãos, bastava vencer em casa o Mainz, que já não contava realmente para mais nada no campeonato. Manteve-se na divisão principal do futebol alemão e não poderia conquistar qualquer do Borussia Dortmund. O campeonato alemão é dos únicos na Europa onde o campeão não sai, quer através do confronto direto, quer através do número de vitórias, mas sim do saldo de gols. Com isso, o Bayern, que tinha um saldo muito superior, empatou em pontos com o Borussia, mas levantou a taça pelo número de gols marcados ou pela diferença entre gols marcados e sofridos. Por isso o Bayern é o justo campeão da Alemanha. Uma outra surpresa, 3 equipes que já se sagraram campeãs da Alemanha estão na 2ª divisão. O Stuttgart é o 16º colocado, o Schalke 04 é o 17º e o Hertha de Berlim o 18º e último colocado, portanto, na 2ª divisão da Bundesliga na próxima temporada. Paulinho, bota a galera de volta aí. Aula. Eu queria que vocês me lembrassem, Bocão, Borges e Valdirzinho. Bocão, faz uma pergunta daqui a pouco. Quando um time é 11 vezes campeão, campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, 10 vezes é decacampeão. E 11? Alguém sabe? Amigo, eu fugi da escola há muito tempo. Eu jogava bola, ia namorar. É 11 vezes campeão. É 11 vezes campeão. Meu Deus. Bocão, os caras não sabem nada. Mas isso aí morreu nele, Dom Borges. Eu também não sei, pô. Não vou chutar muito. Não vou chutar. É Deca mais um. Deca é 10. Então, 11 eu não me lembro. Se alguém sabe, pode escrever pra gente aí, que os 4 liga pro garimpeiro. Aula. Mas seguinte, liga pro garimpeiro, que é o nosso pistoleiro do Aurélio, ele vai te dar uma informação. Meu Deus do céu. Bocão, vai uma pergunta para te liberar o Paulo, depois ele volta. Eu quero falar mais de Botafogo, jogo amanhã com o Atlético Paranaense. Fala, Paulinho! Fala aí, Bocão. Grande amigo Paulinho, seja bem-vindo sempre aqui no Max Esporte. Bom, matematicamente o PSG é campeão. Tem outros campeões surgindo aí na Europa, né? Como é que tá esse negócio do PSG na França? Otávio, faltava um pontinho para que matematicamente o Paris Saint-Germain conquistasse o título de campeão francês nesta temporada. O perseguidor direto, o Lens, também venceu 3-0 contra o Ajaccio, ficando então a 4 pontos do Paris Saint-Germain. O terceiro colocado, o Olympique de Marseille, mais uma vez vacilou, perdeu em casa para a equipe do Brest pelo placar de 2-1 e não consegue mais chegar à equipe do Lens, ficando então na 3ª posição do campeonato francês. Liga Portuguesa, as 4 equipes que perseguiam o título ganharam seus jogos. O Benfica foi o campeão nacional em Portugal, bateu por 3-0 ao Santa Clara, já despromovido. A equipe dos Açores foi derrotada no Estádio da Luz e uma grande festa em Lisboa para o 38º título do Benfica. Os demais jogos também marcaram essa rodada. O Porto em casa venceu por 3-0 a equipe do Vitória de Guimarães.
O Sporting foi a Vizela com um excelente resultado, uma virada importantíssima, vencendo a equipe do Vizela pelo placar de 2-1, enquanto o Braga venceu o Paços de Ferreira pelo placar de 3-0 na classificação final. O Benfica na frente com 87 pontos, o Porto em segundo com 85, o Braga em terceiro com 78 e o Sporting na quarta posição com 74 pontos ganhos. Segura aí, Paulinho, segura aí, porque daqui a pouco, outro bloco você volta com Borges e também com Valdirzinho. Olha só, dando sequência ao programa, destaque no segundo bloco para o Fogão, líder absoluto do Campeonato Brasileiro com méritos que é importante dizer, mesmo com esses dois cidadãos aí, esculhambando como esculhambaram o Luiz Castro, e agora tem que pagar o jantar para o Luiz Castro, e negócio de 55 anos, o outro não sei o que lá. Olha só, e o jogo de amanhã, Bocão, contra o Atlético, já perdeu de 3-2 na Arena da Baixada. Da Arena da Baixada, um caldeirão impressionante. Eu fiquei justamente impressionado com a qualidade da torcida do Atlético Paranaense no estádio belíssimo, com uma organização fantástica. Eu estive lá 2 semanas atrás. O Botafogo tem a necessidade de reverter o placar, pode levar para os pênaltis um placar magro de 1-0, mas evidentemente vai ter uma dificuldade enorme. Mesmo o Botafogo jogando bem nesse momento maravilhoso, o time do Atlético Paranaense é um time que se tornou copeiro nesses últimos anos, né? Ganhando o Copa do Brasil, ganhando a Sul-Americana, tendo também a chegada à final da Libertadores ano passado contra o Flamengo. Claro que o Fernandinho não joga, o próprio Eric, se não me engano, também não joga. São desfalques importantes amanhã. Mas eu vejo o Botafogo muito motivado. Ô Valdir, essa reta final de segundo bloco, eu sinceramente, cara, olha, todo mundo sabe que eu sou fluminense, a gente zoa quando o Botafogo perde, vocês me sacaneiam quando o Fluminense perde, é uma brincadeira normal nossa. Mas, para mim, o Atlético Paranaense não me impõe medo. Eu acho que o Botafogo jogar metade do que vem jogando, ganha e com a diferença maior de um gol. Não sei se eu estou muito fanista em relação a isso. Não, você está certo. Eu estive lá na Arena, né? Eu tive uma vez com o Bote e eu também fui lá com você, né? Ele demorou para sair do banheiro, aquele demorou todo, aquele estádio que fecha. Lá o teve um apagão no segundo tempo. Segundo tempo, 16 minutos, 2 gols, depois outro jogo, volto com você. O Atlético sem o Fernandinho, mas muda muito. Jogador muito rápido, que é o Vitor Roque, é um bom jogador, tem o Pablo, tem o Willian, que era do Fluminense, que está emprestado. É um time bom, mas o Botafogo vem jogando bem. O que me preocupa, se acontecer amanhã, o que aconteceu nos últimos jogos, contra o Corinthians, contra o América Mineiro, o Botafogo fazer gol antes dos 5 minutos, o jogo vai ficar à mercê do Botafogo. O que me preocupa, que o torcedor que vai ao estádio tem equilíbrio. Se o gol está a sair, tem que não se desarrumou. Eu acho o Botafogo melhor. Mas o Atlético tem hoje a prerrogativa de jogar pelo empate. E o Botafogo tem que saber sair. Não adianta. E esse time do Botafogo me parece que não sai lá louca, não. Mas tem que saber sair e o torcedor tem que entender o jogo. O torcedor tem que ler o jogo. Não adianta, vamos lá. Não é assim. Porque é um jogo de 90 minutos que pode ser decidido nos pênaltis. Acredito no Botafogo. Olha, pode até ser um jogo fácil, eu espero. Mas, analisando como comentarista, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, Marcelo. Muito difícil. Bom, a gente encerra, estamos em cima da hora esse assunto. Só lembrando que o que eu mais gosto de fazer jogo lá no campo do Atlético Paranaense, mesmo com o Valdir me perturbando, não deixando eu ficar à vontade no quarto do hotel, tem que olha a hora, eu tranquilo lá. Não, e levou para o jantar lá em Santa Cruz. Me levou para jantar em Santa Cruz, para almoçar lá em Santa Cruz. 2 horas de Curitiba, o cara levou para almoçar. Felicidade, Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Felicidade. Tem que comer em botequim mesmo, tem brega, né? Para o restaurante bom, tiro, nem a conta pagou. O meu amigo aqui pagou e você reclama ainda. Bom, olha só, tem um risoto de palmito, não sei se o Bocão comeu no estádio lá, naquela churrascaria do estádio, maravilhoso. Eu gosto de Atlético, eu ia almoçar lá no estádio. Gordo quando vê comida fica nervoso. Fecha a depois tem que comer pé sujo mesmo. Lá no Bar do Odete. Ele gosta de ir pro Bar do Odete. No Bar do Odete ele gosta. Não, pior depois é os traques, né, durante a transmissão. Vamos, fecha os pontos aí, vai. Fechando a conta, o que você falou. Eu acho que o Atlético Paranaense não é essa coisa toda, não, hein? Tem provado aí. Tem provado. Aí, porque está jogando com time reserva, porque está poupando isso, aquilo. O Atlético Paranaense, hoje, no momento, o Botafogo
consegue essa classificação com os pés nas costas. Me parece. É o que eu disse no primeiro bloco. Estou torcendo para o Botafogo. Eu sou Botafogo desde criancinha. Há 28 anos que não ganho nada. Tem que ganhar alguma coisa. O Botafogo acaba de ser desclassificado na Copa do Brasil. A gente dá um tempinho e volta já em nome de Rede TV, até tossi aqui, Rede TV, Vai Lixo e também de Insetbom, o carrinho vermelho, o Rio corre para paz. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, Repeteco, meia-noite, oferecimento de Rede TV, comprar para quem aluga é muito melhor, de Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e também, você já sabe, do Carrinho Vermelho, Insetbom, é bom mesmo, 3842-4242, um novo conceito em detetização. Sem perder tempo, meu querido Valdir, aquela pergunta direta para o PC Oliveira, que está com a janela aberta, que nem bocão. Olha, meu caro Paulo César, é prazer mesmo mais uma vez falar com você. Como é que estão os campeonatos europeus estão terminando? Agora o foco é a convocação de Portugal e de outros países para as eliminatórias da Eurocopa, né, Paulo César? Grande Valdir Luiz, e que prazer em voltar a falar contigo para te dar os parabéns por esse excelente início de Brasileirão do Botafogo. O glorioso dominando e liderando de forma absoluta o Campeonato Nacional aí no Brasil. Parabéns, Valdir, e parabéns à galera alvinegra. Em relação ao futebol europeu, naturalmente as atenções depois dos campeonatos ficarão voltadas às eliminatórias do Campeonato Europeu de 2024. Serão então 2 rodadas que vão ser disputadas entre os dias 17 e 20 de junho. Portugal anunciou hoje a convocação dos seus jogadores. O técnico espanhol Roberto Martínez confirmou Ricardo Horta, do Sport de Braga. No ataque, também Cristiano Ronaldo e Diogo Jota. São jogadores que estavam ainda em dúvida e que foram confirmados hoje pelo técnico Roberto Martínez. Entretanto, o corte já foi anunciado. Nuno Mendes, lateral esquerdo do Paris Saint-Germain, não vai poder jogar porque veio de uma contusão e por isso não foi convocado. Os Jogos de Portugal vão se realizar no dia 17 em Portugal, contra a seleção da Bósnia e Herzegovina, e no dia 20 em Reykjavik, na Islândia, contra a equipe da Islândia. Portugal lidera o grupo, tem 6 pontos ganhos, e se conseguir 2 vitórias, vai ser catapultado a 12 pontos, e aí sim vai ficar muito próximo de se classificar para o Campeonato Europeu de 2024. Maravilha, Paulinho. Bota o Valdir na tela antes do Bote fazer a pergunta. Valdir, você te agradeça a gentileza de Paulo César Oliveira com o senhor, já que ele elogiou o seu Botafogo. O Paulo é um gentleman, né? Além de ser um grande profissional, uma figura doce, cara competente, fico muito agradecido. Do Paulo César Oliveira, de você, do Borges do Bocão, a gente só pode falar isso, gentileza e categoria. Gostou, Mazé? Você é um pouco responsável, mas tudo bem. Puxa saco e formiga dá em tudo que é lugar. Impressionante, meu Deus do céu. Vambora. O pior é que o cara deixa. Pior aquele cara que deixa o cara esperando. Você não entrou, você não mandou. Ah, meu Deus do céu. A próxima eu vou deixar a senha na portaria, Valdir. Deixa comigo. Eu quero na portaria. Ah, deixa. Deixa que dá muito problema. Borges, faz a pergunta aí pro PC Oliveira para liberar o Paulinho, vai. Um abraço, Paulinho, aquele abraço para você. Eu quero saber da Liga Europa. Fala da Liga Europa aí. Borges, que grande jogo em perspectiva para a próxima quarta-feira. Jogo no estádio Ferenc Puskás Arena em Budapeste, na Hungria. O jogo será a final da Liga Europa e vai opor as equipes da Roma, da Itália, contra o Sevilha, da Espanha.
Por um lado, uma equipe tradicional no futebol italiano, uma equipe de grandes conquistas internas, mas que deve a muito conquistas em termos internacionais. Eu recordo que a Roma, pela primeira vez, sagrou-se campeã de uma competição europeia na última temporada, quando na final em Tirana, na Albânia, venceu a equipe holandesa do Feyenoord pelo placar de 1-0. O técnico era José Mourinho, que pela primeira vez conseguiu então levar a Roma a um título internacional. Mas o gostinho foi então o que ficou, e a Roma vai mais uma vez a uma final de uma competição europeia, desta vez a Europa League. O jogo vai ser contra o Sevilha, que é uma equipe tradicionalíssima em termos de Liga Europa. É uma equipe que já conquistou 4 Ligas Europa, sendo que 3 foram seguidas. E, obviamente, em termos teóricos, leva um certo favoritismo para o jogo de amanhã. Vai ser um grande desafio e, antes do jogo, a imprensa italiana destacava a possibilidade de Mourinho deixar ou não a Roma no final da temporada. Ao que tudo indica, caso não haja propostas de um grande clube europeu, e quando dizemos grande, referimos-nos, por exemplo, a Real Madrid, Manchester United ou então Bayern de Munique, se não houver uma proposta de alguma dessas equipes ou de equipes neste nível, Mourinho já afirmou que vai cumprir o contrato que tem a duração de mais um ano e, obviamente, tentar levar a Roma a uma nova competição europeia. O jogo vai ser, então, 21 horas no estádio Ferenc Puskás e, obviamente, uma grande expectativa, quem sabe o segundo título da Roma em termos internacionais ou então a 5ª vitória na Europa League da equipe do Sevilha. Abraço a todos, marcamos o próximo encontro para a próxima semana e você, como sempre, ligadinho neste Max Sport aqui na TV Max. Valeu, Paulinho, aquele abraço para você. Semana que vem, encontro marcado direto de Bruxelas, capital da Europa. Paulo César Oliveira, agora de janela aberta em Bruxelas. Se o andar é alto, ok. Se o andar for baixo, tem que botar grade. Aqui no Rio de Janeiro, lá não precisa. É isso aí. Vamos em frente. Valeu, Paulo. Semana que vem de novo, juntos. Bota os meus... Não bota meus mosqueteiros, não. Que se abrir a janela por aqui, vai ter muito rato, muita coisa. Então, em 7 bom, entra e resolve. Limpa a casa, limpa. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. É bom mesmo. Depois que a gente limpou, varreu, tá tudo limpinho, Insetbon. Matou todo mundo, pulgas, ratos, baratas, mosquito, limpou a área, bota os meus mosqueteiros de volta. Meu querido Matheus, o filho da Orcélia, o neto da dona Orcélia. É isso aí, vamos em frente. Ô, Bocãozinho, você falava do Vasco, dá uma toque no Vasco, a situação preocupante dentro e fora do campo. Exatamente, Marcelo. Meu boa noite foi em cima disso, justamente porque o Vasco pediu uma reunião emergencial. O Conselho de Administração do Vasco, liderado pelo presidente Jorge Salgado, justamente pediu essa reunião justamente para o plano de reação, porque o Vasco está com uma dificuldade enorme de pagar suas obrigações financeiras. Isso acaba afetando, evidentemente, com a velocidade da informação, isso acaba chegando dentro do campo também. O Vasco já tem problemas fora do campo, porque ainda é uma divergência grande para você sanar alguns ajustes, tem alguns ajustes, principalmente do campo, que o Vasco carrega, como o Botafogo carregou por muitos anos mais administrações. Então o Vasco tem esse problema muito sério hoje, justamente para sanar essas obrigações financeiras que acaba afetando dentro do campo. É óbvio que o Vasco precisa melhorar seu rendimento dentro do campo. A gente sabe, pelo menos na minha humilde opinião, o Vasco tem um elenco, o Vasco tem mais treinador do que elenco, e o Vasco está tendo dificuldade dentro do campo para executar o que o treinador quer. Óbvio que tem algumas fragilidades defensivas nesse momento, ofensivas. O Vasco tinha uma bola aérea muito forte no início da temporada. Hoje não tem mais tanto ofensiva como defensiva e acaba acarretando, principalmente nos 13 jogos que o Vasco fez, 9 jogos o Vasco perdeu tomando gol depois dos 40 minutos. É uma fragilidade enorme nesse momento. O Vasco precisa se ajustar, justamente que a temporada vai ser difícil. E eu faço uma comparação, entre aspas, do Botafogo quando surgiu com a SAF. Então a torcida tem que ter paciência, muita paciência, para entender esse momento de transição, que é um caso complicado. Eu queria dar um detalhe em cima do que o Bocão falou, e um detalhe bem interessante colocado pelo Bocão. O Vasco não vence há 7 partidas.
Só ganhou na primeira rodada, surpreendentemente, jogando bem, somente no primeiro tempo, quando ganhou o Atlético pelo placar de 2-1. De lá para cá, o Vasco só empatou e perdeu. Um time da grandeza do Vasco disputa uma competição só, com o Campeonato Brasileiro. Enquanto Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Fluminense disputam 3. Copa do Brasil, Botafogo Sul-Americano, os outros Libertadores e assim por diante. Atlético Paranaense. O Vasco só tem uma. E o time anda em campo. O Vasco jogou sábado, só vai jogar segunda-feira contra o Flamengo. Esse time não pode morrer no campo. Esse time não pode levar gols depois de 45, como aconteceu contra o Fortaleza, 46 e 49. Então, todo mundo só joga na conta do Barbieri. Mas tem que jogar na conta também da preparação física e também de quem contratou. O Vasco contratou muito mal para essa temporada, Marcelo. E estou acrescentando, Marcelo, rapidinho. Só acrescentando, Borges, rapidinho, um pouquinho que o Valdir Luiz falou, eu acho que é uma complexidade muito grande. Eu lembro o Botafogo, no tricampeonato do Flamengo, o Botafogo ficou descansando, o Flamengo viajou para a Libertadores. O jogador de futebol gosta de jogar bola, então ele perde esse ritmo, esse ímpeto, né? Essa vontade de jogar bola. Tanto é que o Botafogo evoluiu demais com esses jogos que o calendário é apertado, que tanto o Luiz Castro reclama. Mas o Botafogo evoluiu demais. Quando a gente acha que o Botafogo está cansado, o jogador não quer treinar. Então eu acho que isso é uma coisa meio complexa. Mas mesmo assim, tem sentido. O Vasco, mesmo que jogue uma partida, 2 partidas no meio da semana, não consegue desempenhar seu melhor futebol. O côncavo e o convexo. Fala, Borges. Não, eu só acho que... Eu achei até que o Vasco fosse fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, até por isso, por ter apenas um Campeonato Brasileiro para disputar. Mas eu concordo com o Valdir, com o Bocão, esses problemas fora do campo, que é o problema da SAF junto com a sua diretoria, e a questão do campo, que tem jogadores, questões físicas e questões de qualidade do time do Vasco da Gama, que é sofrível. Olha só, falamos de Vasco, falamos de Botafogo, vamos falar do Fla-Flu de quinta-feira, 20h, não é isso? No Maracanã, oitavas de final. Primeiro jogo 0-0, Fluminense no mau momento, Flamengo também não convence. O que esperar dessa partida, Valdir? Olha, Mazela, não é ficar em cima do muro, não. Mas é um jogo que você não pode cravar nada. O Fluminense vem de 4 jogos sem vencer, 4 jogos sem fazer gol, mas é uma equipe que pode crescer. Provou isso na final do campeonato, que é uma motivação muito grande contra o Flamengo. Mas eu vejo o Fluminense, lamentavelmente, pelo bom futebol que vem apresentando, caindo de produção. Mas é uma decisão. O Flamengo, eu comentei o jogo sábado, jogou mal contra o Cruzeiro. Primeiro tempo até deu uma equilibrada, segundo tempo, se o Cruzeiro tivesse um pouquinho mais de felicidade nas pontalinhas. E o terceiro goleiro, Matheus Cunha, entrou muito bem, fez pelo menos mais 3 defesas. O Flamengo teria conquistado, teria sofrido mais uma derrota e não conquistado uma vitória. Eu vejo o Fluminense um pouco melhor, porque o Fluminense tem uma coisa muito importante. O Fluminense tem um entrosamento maior. Mas individualmente, para mim, o Flamengo é o time melhor. Então, por isso que não é ficar em cima do muro. Eu acho que essa decisão vai pela Mazela. Borges, fala aí, porque o Fluminense vem de 3 derrotas e um empate. O Flamengo não perde, mas também não ganha, sem convencer. Foi dito ontem, na segunda-feira, problemas de relacionamento, diz que tem briga não, mas tem vestiário dividido, com o Davi Luiz e seus blue caps, o Gabigol e seus meninos ali, os mais novos, aquela turma, aquela patota. Cara, momento ruim dos dois, por jeito, né? Eu não sei. O problema é que nessa hora aparece um monte de notícia que pode ter verdade, pode ser verdade, como pode ser uma grande mentira. Isso aqui o próprio Jorge Ramos falou quando houve o problema do Diego Alves com o elenco, com o Dorival, também com outro técnico, e a mesma coisa, porque tem o time do pessoal, os jogadores do Diego Alves, o pessoal do Diego, eu acho que não é por aí, é uma questão técnica e tática do time que não tem padrão, como disse o Valdir, o São Paulo não deu padrão ainda à equipe. Eu acho que o Fluminense, como o Valdir colocou, tem mais qualidade de conjunto. Mas o problema do Fluminense é que o Fluminense já está começando a cansar essa questão do Fluminense, esse time no toque de bola. Por exemplo, contra a equipe do Corinthians, teve grandes oportunidades no início do jogo.
mas jogou mal o segundo tempo, aí acabou perdendo a partida. Então, eu acho que é um jogo muito parelho, mas eu acho que não vai ser mais a surpresa que o Fluminense recebeu do Flamengo no primeiro jogo, já não vai ter nesse segundo jogo, o que leva vantagem para o Fluminense. Eu continuo achando que o Fluminense tem mais chance de passar. Ô, Bocão, você pegar o último jogo do Fluminense, ele perdeu, mas foi muito melhor que o Corinthians no primeiro tempo, e até tomar o gol era melhor também do que o Corinthians, mesmo o Corinthians tendo melhorado um pouquinho. Tomou o gol, se perdeu. E o Flamengo tomou um amasso do Cruzeiro no segundo tempo, primeiro tempo mais ou menos equilibrado. Esse momento ruim de ambos, pela tua experiência de dentro, o que você depura disso aí? Duas coisas que afetam essas duas equipes que oscilam negativamente nesse momento da temporada, né? Tanto o Fluminense quanto o Flamengo. O Flamengo tem suas divergências dentro do vestiário, isso é fato, é uma coisa que acontece, sempre aconteceu no futebol, grupos sempre existiram. A verdade é, a saída do Marinho agora foi pertinente. Por quê? Ele pediu ao jogador, à comissão médica do Flamengo para que não pudesse viajar, que não queria viajar, porque sentia dores e não acusou nada na ressonância magnética. E aí o Sampaoli, com a sua metodologia de trabalho, ele exige que esses jogadores, mesmo que não estejam 100%, que eles viajem com o jogador, com a comissão técnica, com os jogadores. E aí, quando ele volta da viagem lá de fora, a ressonância magnética acusa esse problema do Marinho. E o Marinho ficou chateado, enfim. O Sampaoli ficou chateado e dentro do próprio vestiário existe um grupo. Porque o que acontece no Flamengo hoje, vou falar um pouquinho do Flamengo, o que acontece no Flamengo hoje, esses jogadores tomaram conta dentro do vestiário, dentro do clube, eles tomaram conta do clube. Então qualquer jogador que chegue, por mais Davi Luiz que seja, o Davi Luiz ganhou fora do Flamengo, do Flamengo ele não ganhou nada. Esses jogadores lá falam assim, gente, ó, o Davi já chega, o Davi, menos, tu não ganhou nada aqui nós ganhamos tudo. E o Landim, o Spindel, o Braz já perderam a mão com esses jogadores. Esses jogadores tomaram conta do clube. Qualquer um que venha para ser, que é protagonista no seu clube lá, o caso mais recente é do Cebolinha. Cebolinha foi o melhor jogador do Flamengo há pouco tempo, o melhor jogador do brasileiro há pouco tempo atrás pelo Grêmio. Foi pro Benfica, os caras falaram assim, filho, tu ganhou lá, no Benfica tu não ganhou nada, no Grêmio tu foi melhor do Brasil. Aqui tu não ganhou nada, então menos. Os caras tomaram conta. No caso do Fluminense, algumas equipes estudaram a forma do Fluminense jogar. E o Fernando Diniz ele teve algumas alternativas, algumas variações táticas. Ele tem que mudar um pouquinho. Não é só a saída de bola, com posse de bola, com controle de bola. O Botafogo fez isso, marcou linha baixa, marcou linha alta. O Corinthians ontem, domingo, marcou uma linha baixa, uma linha mista ali, um terço do campo. Isso às vezes dificulta o Fluminense. Óbvio que é um clássico regional que a gente não tem como... na avaliação tem que ter muita cautela. São duas grandes equipes que vivem momentos ruins. Eu acho que o Fluminense é um pouco favorito, mas tem que virar a chave. As duas equipes têm que virar a chave. Competitividade e entrega que não vem tendo. E outra coisa, o Fluminense, um time que vinha jogando, de uma hora para outra caiu demais o rendimento. Clássicos de imprevisibilidade e tomara que seja um grande jogo para ambientar o público, né? Acabou o programa. Mas eu acho que o Fluminense ainda vai ganhar e o Botafogo vai ser campeão brasileiro esse ano. Que na quinta-feira o Fluminense atropele o Flamengo e a gente se encontra na próxima terça-feira, 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui na TV Max. Bocão, um beijo, Bocão. Um beijo de meio-dia, uma resenha alvinegra no YouTube e no Facebook. Espero vocês. Um beijo marcando Itália Fogo. Beijo. Um beijo, Valdir. Outro, Mazelinha, pra você, pra todo mundo, tá ligado? Um abraço pro Bocão, pro Borges e pra todo mundo. Sempre um prazer estar com vocês. Um beijo, Borges. Faça menos lambança, por favor, no próximo programa, hein? Tchau. Tentarei. E torça pelo Botafogo, nunca mais pelo Fluminense. Agradeço. É isso aí. Uma ótima semana. Terça-feira a gente se encontra aqui na TV Max, oferecimento de RedeTV, oferecimento de Bye Bye Lixo e oferecimento de Insetbom. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor
melhor para o lixo. byebyelixo.com